Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. Também conosco a companhia agradável da Lapa Reforço de Fundações, o fim das trincas e rachaduras na sua casa. E também a Unimar com o vestibular 2018, as inscrições estão abertas. O programa Conexão de hoje falando sobre coração, atividade física e o coração. Doutora Luciane Ferro, que é médica cardiologista do Prevencor, está aqui com a gente e fala um pouco sobre o assunto. A gente foi para o intervalo, doutora, estava falando aí dessa questão, né, do cuidado, principalmente com relação a quem vai praticar atividade de alta performance, e a gente falou da questão você falou 220 menos a idade. E aí você tem o máximo, é isso? É fácil de calcular, qualquer um pode calcular. É 220 menos a idade. Essa frequência cardíaca, a gente usa ela durante os exames que a gente faz na clínica. Eu esqueci minha idade, mas eu vou colocar uma qualquer. A gente usa esse cálculo para durante um teste que nós vamos fazer lá na clínica, para a gente avaliar até quando que nós precisamos chegar durante esse teste. Então, qual que seria o ideal? Seguro. O ideal seguro seria a gente atingir, durante uma prática de atividade física, de 60% a 70% dessa frequência cardíaca, né? Se você ultrapassa 85%, 90%, chega a 100% da sua frequência cardíaca máxima, é aquilo que eu falei, você já fica mais vulnerável, aumenta o risco de, mesmo você sendo saudável, apresentar alguma arritmia, algum aumento inadequado da pressão. Estou né? horrorizado aqui com os números. Então, assim, se a gente quiser praticar uma atividade física com segurança, e o que a gente tem que colocar na cabeça? Atividade física é seguro, Sim. Desde que você tenha bom senso e você se prepare para fazer, né? Faça um treinamento, um condicionamento. Mas assim, se você não ultrapassar de 60% a 70% da frequência máxima, você teria um risco muito menor de ter alguma intercorrência, algum evento, né? Como você estava dizendo do idoso. Não, é porque muito se fala assim também, que você precisa atingir um limiar próximo. Não do ponto de vista cardiovascular. Não, aí é para questão de ganho, perda de peso, ganho sim, aí é de outro condicionamento objetivo, e tal, né? Por isso que eu falo, depende do objetivo. Porque aí já para o cara da performance ele vai ter que trabalhar nisso, né? Por isso aí uma avaliação bem mais detalhada. Sim, sem dúvida. Então aí o alerta é o seguinte, você vai fazer atividade física, tá com essa, preciso emagrecer, preciso não sei o que tal, então você faz uma avaliação bem detalhada também. Olha, doutora, aí eu vou fazer crossfit, ou eu vou correr muito, eu vou, enfim, para você. Mas olha, mesmo você fazendo uma avaliação física detalhada, vamos supor que você quer fazer um crossfit e eu não encontre nada nos teus exames. O fato de eu não encontrar, primeiro que assim, a pessoa faz um exame cardiológico e volta daqui X anos, né? Começa por aí. Quer dizer, aquela declaração que eu estou falando que você está apto para fazer é naquele momento. Daqui 6 meses eu já não sei mais. O X é um algarismo, são 10 anos. Você entendeu? Então assim, primeiro que teria que ser feito, né? No mínimo anualmente, essa avaliação cardiológica. Mas tudo bem, você fez a avaliação. Se você fizer um treinamento muito intenso e ficar praticamente o treinamento todo acima de 85% da sua frequência cardíaca máxima, você mesmo tendo feito uma avaliação cardiológica, você corre o risco de ter uma arritmia, de ter algum evento. Então, porque, na verdade, o coração ele não foi feito para trabalhar nessa. É isso que eu falo. Qual que é o objetivo, né? Se é um objetivo de melhorar a qualidade de vida e melhorar a parte cardiovascular e pulmonar, você não precisa chegar nessa frequência cardíaca. Então, depende qual é o objetivo da pessoa, né? Infelizmente, a gente tem os extremos, né, Marcos? Sim. O 8 e o 80. Aquele que não sai do sofá e aquele que confunde, exagera na hora, né? Primeiro assim, de repente a pessoa quer resgatar o que não fez há anos bem lembrado, num curto espaço de tempo. Lembrar que a atividade física é para sempre, né? Então a gente não tem que ter pressa. E quanto antes começar, melhor, né? E se começou lá atrás, lá na frente, infância, né? começa devagar, não tenta compensar o tempo perdido, não é assim, né? Se é para o resto da vida, você tem que preparar o teu corpo e fazer um trabalho de condicionamento. Então depende do objetivo. Qual que é o seu objetivo? Você quer secar a barriga? Você quer, né, de repente,
criar massa muscular muito rapidamente. E será que você vai aguentar manter essa performance até quando? Porque se o teu emagrecimento, se o seu ganho muscular está na dependência dessa alta performance, você vai aguentar até quando? Porque nós já estamos, né? Pois é. Então, assim, o que você tem que ver? Será que vale a pena eu me arriscar? Porque eu posso me lesionar. Se eu me lesiono, eu sou obrigado a parar. E aí o impacto dessa parada é terrível, né? Então, será que não é melhor eu fazer uma atividade mais moderada? Esse pessoal doenta, Não é? né, tem que pensar muito nisso, né? Porque uma Sim, lesão te sim. limita e aí pronto. Porque assim, hoje em dia, a gente não aparenta a idade que a gente tem, mas nós temos, né? verdade. Então, a parte cardiovascular, ortopédica, não é a mesma, né? Aí, de repente, a pessoa nunca fez atividade física nenhuma e começa, eu vou jogar tênis, eu vou fazer HIIT, eu vou fazer crossfit. Então, o questionamento que eu questiono meus pacientes no consultório é, primeiro, precisa disso, né? Do ponto de vista cardiovascular, de prevenção de doenças, não precisa da gente atingir uma intensidade tão grande de atividade física e nos colocar vulneráveis, né? Então, o questionamento é esse, será que compensa? Até quando eu vou aguentar? Porque quando você diminui a intensidade, você volta a engordar, você volta... Sim. E nesse meio tempo, você corre o risco de lesão, né? E a pessoa que é acostumado com uma atividade física de alta intensidade, ela parar abruptamente, isso é muito ruim, né? Porque lembrar que a atividade física, ela melhora a nossa autoestima, né? Ela faz bem também para essa parte neuropsicológica, né? E você ter que parar abruptamente, isso é muito ruim, né? Porque vai existir uma dependência do nosso corpo, né? Você vai se habituando, o corpo pede, né? É interessante isso, passou aquela fase da nhaca inicial, depois que você entra no ritmo, quer dizer, o corpo ele pede. E aí você parar abruptamente por uma lesão é complicado. Olha, vamos falar, me veio uma outra na cabeça, interessante que você falou dessa questão de ganho de massa, mas vamos falar do idoso um pouco, né? O idoso. Quer dizer, o idoso. E aí a gente teve um episódio... O paciente com cardiopatia também, né? Já O doente, tinha, né? O idoso, você estava falando, né? Eu fiquei sabendo desse caso. O que, na verdade, é bem mais frequente, né? Nessa idade, o indivíduo já tem algum tipo de problema cardíaco, né? Então, os cuidados precisam ser redobrados. Porque, assim, as doenças, às vezes, elas são assintomáticas, né? Você tem o problema e não tem sintomas. Quando você exige abruptamente de um coração que não é condicionado, não é habituado a fazer, né, uma atividade física, é aí que você pode ter uma manifestação abrupta de uma doença que até então ela estava silenciosa. E é muito complicado também, porque a gente sabe que é já uma atividade, na verdade, extremamente moderada, né? Não é algo assim frenético, né? A prática esportiva na terceira idade, na melhor idade. É muito benéfico, né, do ponto de vista não só físico, mas emocional para o idoso estar envolvido nisso tudo, né? Então, eu acho que acaba... Tem todo um contexto social, né? Exatamente. Do coletivo, acho que de repente vale a pena até o risco, né? Não é? Porque... Eu acho que assim, primeiro que a gente tem que ver vários pontos. Será que essa pessoa fazia alguma avaliação cardiológica? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, por incrível que pareça, por mais que a gente fale isso em programas como o seu, é lógico que a população é muito mais esclarecida hoje e tem muita gente que nos procura para fazer, mas a grande parte não faz avaliação cardiológica, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes vai jogar um futebol no final de semana e o indivíduo que não fez nada durante a semana, né? Quando não durante o mês, durante os 6 meses, né? E aí vai num churrasco, por exemplo, de família, vamos jogar, então, vamos. É uma pessoa que não tem preparo nenhum, né? De repente não tem uma avaliação cardiológica recente e não sabe se os fatores de risco estão controlados. Você tem uma ideia? Eu que faço exame todo dia, o eco de estresse que vai à esteira junto. Marcos, é muito frequente pessoas que fazem academia, que são saudáveis, aparentemente saudáveis, e que na hora do esforço físico, quando chega perto da exaustão, tem um aumento inapropriado da pressão, faz arritmia por esse aumento até inapropriado da pressão e não sente nada. Então, assim, você está diante do desconhecido, né? E o idoso, ele tem maior risco cardiovascular.
né? O que mais mata no idoso? São as doenças cardiovasculares, que é infarto e derrame. Mata mais do que qualquer outra coisa, mais do que pneumonia, mais do que câncer. Então, assim, as doenças cardiovasculares, elas são as que mais matam. Então, a partir de 65 anos, a gente tem que ter um cuidado muito redobrado. Você tem que fazer avaliações mais frequentes e tem que tomar mais cuidado. Mas isso não contraindica de maneira alguma. Pelo contrário, a gente sempre estimula o idoso a fazer. Porque é seguro, mas desde que essa pessoa faça um acompanhamento, um preparo, né? E não vá fazer uma atividade física uma vez por semana, né? De uma forma inapropriada. Aí você fica vulnerável a ter problema mesmo. É isso aí. E a gente, destacando aqui essa questão da atividade física, quero falar também de quem ganha massa, por exemplo. Você falou, de repente a pessoa tem aquele um que quer secar, tal, mas tem aquele um que quer ficar fortão e tal. E o coração em relação a esse tipo de, né? O coração fica fortão também? É. Você sabe que eu acabei de voltar do Congresso Internacional de Eco, que legal. No Rio de Janeiro, né? E todo congresso de eco, a gente tem uma mesa de morte súbita e coração de atleta, né? Por quê? Porque o coração, ele sofre uma série de transformações dependendo da atividade física que é feita. Então, por exemplo, alterações de quem faz ciclismo, maratona, é diferente do halterofilismo, né? Mas assim, existe o coração do atleta, que são modificações do coração. Então, dependendo da atividade física, o coração pode aumentar de tamanho. Em outras atividades, como no halterofilismo, existe uma hipertrofia, como existe a hipertrofia do músculo, existe a hipertrofia do músculo do coração, né? E aí, como que você sabe que aquele coração, se é por uma alteração secundária ao esporte, à parte esportiva, ou se esse coração tem doença, né? Então tem uma série de... Porque um coração doente também pode ter esse aspecto. Também, pode ter aspectos muito parecidos. Então eu vou fazer um ecocardiograma, um ultrassom do coração, e eu me deparo com alterações. E aí? É um coração de atleta ou é uma doença com risco de morte súbita? Então nós temos alguns critérios durante o exame que fala mais a favor de coração de atleta ou de alguma doença específica. A gente tem como diferenciar. Só que nem sempre a gente consegue, em 100% das vezes, bater o martelo e falar, não, esse paciente... Porque, imagina, você vai lá, o Neymar, que ganha milhões, e você vira e fica, eu não sei se é... Quer dizer, você tem que dar uma segurança para que a pessoa continue fazendo, né, o esporte competitivo de alta performance que ele faz, dúvida. Ainda mais com tudo que envolve, né, a gente sabe, esses atletas. Então, assim, você tem alguns critérios no eco, mas uma das coisas que pode se fazer é descondicionar essa pessoa. Descondicionar. Peraí, deixa eu ir para o intervalo, entendeu? Você volta para falar sobre isso. Rapidinho intervalo e a gente volta no programa Conexão de hoje falando sobre atividade física e o coração. Programa muito interessante, não sai daí não que a gente volta para o último bloco com a doutora Luciene dos Santos Ferro, que é médica cardiologista do Prevencor. Um intervalo sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, exija, peça Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia especializada, conosco também lá para reforço de fundações na São Vicente 235, fone 3304-0334 e Unimar, Universidade de Marília, com o vestibular 2018 com as inscrições abertas. Não perca tempo. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje aqui no seu canal 4 falando sobre atividade física e o coração. Até já.